caso prático de como é que está desempenhando o LFT-B11 ao longo desse ano. Afinal, é um ETF de renda fixa que tem bastante coisa pós-fixada, mas tem 8% de um título IPCA+, híbrido, bem longo. Será que está influenciando na performance ou não? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Então, pessoal, bem rapidamente, o LFT-B11, para você que não sabe, ele veio para substituir um irmão mais velho ali, chamado LFT-S11, que teve alguns problemas ali em relação ao imposto de renda, não era o ideal. Ok, toda uma novela por trás. Eu vou explicar melhor isso num vídeo que eu vou deixar recomendado lá no final com a história completa, tá? Mas aqui, bem rápido, só para você ficar ciente, né? Basicamente, o LFT-B11, ele tem aqui 15 ativos no momento e ele tem aqui o grande objetivo de ter mais ou menos aqui 760 dias, de prazo médio de repactuação ali de alvo, tá certo? Isso faz com que ele pegue ali a melhor alíquota de imposto de renda possível, de forma legal, de forma correta e de forma inquestionável, tá certo? Então, no final das contas aqui, a gente tem diversos aqui títulos de renda fixa aqui pós-fixados, né? Ou seja, Tesouro Selic mesmo, a LFT é Tesouro Selic, e aí tem um percentualzinho aqui de 8%, que é a NTNB 2060, né? O que é isso aqui? Isso aqui é tipo um título um título público, né? De prazo bem longo, para justamente a média disso daqui tudo ficar dentro aqui dos 760 dias e legalmente ele pegar o melhor imposto de renda, tá certo? Bom, e já comente para mim se você tem LFT-B11 na carteira ou se você vendeu tudo para investir na poupança mesmo. Antigamente até tinha umas apresentações mais práticas que mostrava que ele batia o CDI, não sei o que, ficava lá 115% do CDI, se não me engano, mas agora acho que eles tiraram do site. Mas então, de forma bem geral, né? Tá pegando aqui 15% de imposto de renda, olha só, liquidez e D+1, muito interessante. E aqui, bom, taxa zero, acho que era só no início, né? Agora já tá aqui 0,19% ao ano, relativamente barato, né? Mais barato do que o Tesouro Direto. E muita gente lá no início, quando o ETF foi lançado, falou, poxa, mas essa NTNB aqui, ó, como é um título de renda fixa de prazo muito longo, se as taxas de juros estiverem subindo, ela vai se desvalorizar demais e o ETF pode até ficar negativo, ou outros receios em geral, né? E aqui a gente vai ter já algumas leituras depois de alguns meses que ele foi lançado, ainda é recente, mas já dá para fazer algumas leituras para entender isso tudo, tá? Peguei aqui um Tesouro Direto mesmo, só para você ter noção, eu peguei aqui o 2040, tá? É o mais longo que eu consegui em termos de histórico mais atrasado, tá bom? E aqui a gente tem o título que está se valorizando parecido com aquela de 2060, tá? Por que é importante bater um pouco nessa tecla? Quando o título é muito longo, tipo 2040, 2050, 2060, ele é muito mais volátil do que um título de 2026, entendeu? Por quê? Porque a duration, ela afeta diretamente a volatilidade do título, entendeu? Então, esses títulos, eles balançam mais que várias ações de renda variável, tá? Isso é importante falar. Mas, como está com apenas 8%, 9% aqui da carteira desse ETF, teoricamente não afetaria tanto assim. É isso que a gente vai ver hoje na prática, tá? E também tem a questão aqui do preço e da taxa, né? Então, o preço do título aqui se valorizou, tá? Teoricamente até ajudou um pouco o ETF, não é bem esse o título, mas até é parecido. Já a taxa aqui, ela ficou estável, até caiu um pouquinho, mas o histórico é mais curto, tá? Tô olhando aqui no Panorama Resultado Capital, eu coloquei vários gráficos aqui em cima para a gente conseguir ver na prática um pouquinho de cada uma dessas influências. Então vamos por partes, uma coisinha de cada vez, para ninguém se confundir, né? Então beleza, o que a gente quer na prática? A gente quer comparar o LFT-B11, que é essa linha mais azul, com o LFT-S11, né, que é a linha mais rosa, né? Ok. Então, qual que é o ponto, né? O LFT-S11 realmente é só a Selic pós-fixada. Então, ele praticamente só vai subir sempre, tá? Ele praticamente não oscila. E de fato, ele é muito consistente, muito estável. Só que ele tem 25% de imposto de renda. Novamente, a explicação completa da novela está no vídeo recomendado aqui no final desse vídeo aqui, tá? Então, o LFT-B11 veio para resolver isso, mas tem um pouquinho ali daquele componente da NTNB 2060, tá? Então, a gente já percebe que aqui no início ele deu uma certa patinada, né? Ele ficou aqui, vamos dizer assim, de lado, ele não desvalorizou, mas ficou de lado, e depois ele engrenou aqui uma alta, né? Então, primeira pergunta, né? Será que essa patinada inicial não foi porque ele tinha sido recém-lançado? Quando um ETF é recém-lançado, pessoal, ele geralmente leva uns dias para pegar liquidez, para o market maker trabalhar, tem muito spread na tela, tá? Então,
nos primeiros dias do ETF, ele pode às vezes realmente performar mal por conta de descolamentos e de arbitragem, tá? Mas depois de um tempo, ele pega e vai embora conforme a sua proposta inicial em quase todos os casos, tá? Outra coisa muito importante, né? Uma das maiores qualidades dos investidores que vencem aí nos investimentos é a diversificação. Outra qualidade é que eles deixam o like e se inscrevem aqui no canal, importantíssimo. Vamos analisar então também um pouco daquela taxa. Lembra da taxa aqui do Tesouro Direto que eu estava mostrando para vocês aqui? Desse título 2040, tem os 2060, mas não tem histórico? Então, eu peguei aqui o contrato futuro chamado DAPQ 2060. O que é esse contrato futuro? Ele basicamente mostra o comportamento da taxa em relação aos títulos IPCA+, com vencimento 2060. Ou seja, exatamente esse que está dentro do ETF, tá? Então aqui a gente já tem noção do seguinte. A taxa aqui do DAPQ 2060, ela estava aqui, né? Subindo até mais ou menos aqui neste pico, que foi mais ou menos em janeiro, né? Olha só, 23 de janeiro, 28 de janeiro, né? Ok. E depois aqui, de fevereiro em diante, ela veio caindo de forma gradual, não está caindo violentamente, né? Ok, então o que a gente percebe aqui em relação, tirar o LFTS, né? A influência dela aqui ao LFT-B11. Então, de fato, quando ela está subindo, o ETF aqui, ele teve um pouquinho mais de volatilidade. Cara, eu vou excluir aqui esses primeiros dias porque realmente é muito bugado, tá? Que tinha muita gente entrando, saindo, market maker batendo, tomando. Mas assim, já do dia seguinte em diante a gente percebe que existe aqui aquela certa correlação inversa entre preço e taxa. Lembra? Quando a taxa de juros ela sobe, o preço geralmente do título cai, tá bom? Mas lembra, aqui a gente não está olhando o título em si, a gente está olhando um ETF que tem 8% do título dessa taxa. Então a influência que a gente está vendo aqui da volatilidade, ela é muito menor do que efetivamente do título, tá? E o que a gente percebe? Que realmente aqui no início, talvez pela liquidez, o comportamento da taxa teve mais influência, tá? Mas depois, principalmente depois dessa alta bem forte aqui, né? Mesmo que ela continuou subindo, o ETF continuou subindo também, tá? Isso é um detalhe bem importante, bem interessante, tá? Então, mesmo que a taxa estava subindo aqui, o ETF também estava. E depois, quando a taxa foi caindo aqui, realmente, a influência dela, com certeza, né, desse ponto aqui até agora, por exemplo, né, ela também ajudou, mas não parece ser isso que está empurrando tanto assim o preço para cima, tá certo? Uma outra comparação bem interessante que a gente pode fazer, né, nessa janela específica, o LFTS11, ele está vencendo, né, porque ele não teve a influência aqui de ficar parado no início, né, que o LFTB teve. Então, mas quando a gente pega, por exemplo, desse ano em diante, a gente vê que a performance deles, olha só, ela é muito, muito similar, tá? Ah, Anthony, mas o LFTB11 tem um pouquinho mais de volatilidade. Sim, ele tem, mas é bem pouquinha coisa, tá? Mas é bem pouquinha coisa menos, né? Inclusive agora ele está até batendo o CDI nessa janela específica que eu estou analisando. É bem interessante você indexar esses ativos quando tem essas dúvidas. No caso, você pega e divide assim, ó, LFTB11 dividido por LFTS11, tá? Então, você divide esses dois ativos. Quando você divide eles, você pega o quanto um está subindo em relação ao outro, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente está perguntando o seguinte: será que o LFTB se valorizou mais do que o LFTS? Essa é a pergunta. No caso, a gente dividiu o LFTB por LFTS, tá? Então, quando esse gráfico está caindo, significa que o LFTS11, o do imposto de renda ruim, ele se valorizou mais ou caiu menos do que o LFTB, tá? E depois eles ficaram iguais, tá? Percebam que eles estão iguais. Ah, Anthony, aqui ó, teve oscilação, teve outlier, aqui também arbitragem, teve oscilação. Tá? Mas no geral, o LFTB ele perdeu do LFTS até aqui no início do ano, né, 2025, e depois eles estão aqui ó, praticamente empatados, tá? Praticamente com a mesma performance. Detalhe, um deles tem um pouquinho mais de volatilidade, que é o LFTB, mas ele tem um imposto de renda muito menor, tá? Isso é bem importante falar. E o LFTS11, com imposto de renda 25%, se você esperar 3 anos posicionado, não vai mudar o imposto de renda. É fixo, tá? Então, para a maioria das pessoas não faz sentido ter o LFTS11. E novamente, né, a gente tem aqui a comparação desses dois gráficos junto com a taxa, né? Então, note que quando a taxa ela estava subindo mais violentamente, de fato, o LFTB começou a perder um pouquinho do S e quando ela começou a parar de subir, se estabilizou, até caiu, ele já começou a empatar e talvez até consiga subir um pouquinho quando ela cair um pouquinho mais, tá? Lá no vídeo que eu explico no detalhe essa situação toda, eu comento
que eu não vejo um risco e um problema esse componente aí de 2060, tá? Até mesmo em mercados que a taxa de juros está subindo. Por quê? Porque ele é um componente relativamente pequeno aí desse ETF, desse índice, né? Então ele efetivamente não vai assim, talvez em cenários de muito estresse você possa ficar no 0 a 0, talvez levemente negativo, talvez teria que simular alguns cenários de muito estresse, tá? Mas no geral não vai ter muito problema. Por quê? Porque é só você considerar que ao invés dos seus investimentos IPCA+, estarem em outro ETF ou estarem em outro ativo, ele já vai estar aqui dentro, tá? Então, é uma vantagem tributária realmente muito grande. Claro que tem que ver se isso aqui faz sentido com a sua carteira, o seu perfil de risco, né? Não é só sair comprando, você tem que avaliar várias coisas, né? Obviamente. No final das contas, você tem que ter noção e clareza de que uma carteira bem montada, distribuída e diversificada, ela vai abranger vários níveis, ela vai abranger vários mercados e você não deve simplesmente investir tudo num único ativo, num único ETF. Por isso que é importante você ter noção aí do seu perfil de risco, se você é mais conservador, moderado ou arrojado, e se você quer mais renda passiva, dividendos ou crescimento de patrimônio aí, com valorizações que já reinvestem os dividendos automaticamente para você. Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas Resulta Capital, que tem tudo isso pronto para você gerenciar o seu patrimônio aí em 10 minutos por mês, tem um link aqui na descrição com mais explicações. Então a ideia desse vídeo era trazer um pouco dessa visão, um pouco desses estudos. Por quê? Porque ao longo desse ano eu quero fazer mais 1 ou 2 estudos desse, trazer aqui no canal, para a gente acompanhar juntos o quanto essas taxas aí de juros aí do 2060 estão impactando o ETF, tá bom? E nesse momento, na minha opinião, pessoal, por mais que ele traga um pouquinho, né, aqui de volatilidade, principalmente aqui no início, né, por conta das altas das taxas de juros, início do ETF, por mais que traga um pouquinho aqui de volatilidade, eu não vejo isso como sendo um problema, tá certo? Novamente, não é recomendação de investimentos, você precisa analisar, entender profundamente essas questões, mas eu ainda vejo o LFT-B11 como um componente aí muito interessante para vários tipos de carteiras e de perfis, né? Não sei se é o seu caso, você tem que se questionar e descobrir, né? Então, ele não é toda aquela segurança em termos de oscilação e volatilidade, né? Do Tesouro Selic, por exemplo, a gente percebe que ele tem algumas oscilações, ele tem volatilidade, né? Ó, vamos comparar aqui com o LFTS, né? Ele é bem mais retinho, o LFTS 11. Mas, cara, quando a gente pega aqui depois desse burburinho todo, né? Depois que as taxas deram uma tranquilizada, a gente consegue ter aqui resultados, olha só, muito similares, tá? Então, esse é o ponto, tá? O ponto é, olha só, vamos lá. No backtest histórico lá que a Investo colocou quando lançou esse ETF, eu não consegui achar o PDF do material publicitário, tá? Mas eles tinham colocado que o formato do LFT-B11 tende a bater o CDI, tá certo? Se não me engano era 115%, 120% antes do imposto de renda, se eu não me engano, posso estar errado. Lá no vídeo, naquele vídeo completo, tá tudo explicado lá. Mas aqui o meu ponto para você não é nem tipo assim, vou bater o CDI. Cara, você tem que ter um investimento similar ao CDI, de preferência com menos oscilação possível. Esse aqui a gente sabe que tem um pouquinho, mas é muito pouquinho mesmo. E que tenha a vantagem tributária, tá certo? Isso aqui não vai servir necessariamente de reserva de emergência para você, tá? Não é um CDB de liquidez diária, né? Não é uma coisa que você consegue na hora, dinheiro, né? Isso aqui tem liquidez de bolsa, leva 1, 2 dias para cair e tal, ok? Depende se for final de semana, enfim. Mas ainda assim é um dinheiro muito bom para você deixar, por exemplo, em caixa, sabe? Vou deixar essa grana aqui uns 2 meses porque eu não sei o que eu vou precisar fazer com elas. Não sei se eu vou precisar rebalancear já esse mês a minha carteira ou não. Não sei se eu vou precisar desse dinheiro para comprar alguma coisa que não precisa ser investimento na sua vida, né? Enfim. Aí você tem o imposto de renda mínimo possível, que é 15%. Tá? Já o LFTS 11 tá? É 25%, né? 25% do imposto de renda. Infelizmente, muito ruim, né? Muito difícil daí de defender. É uma questão tributária mesmo, né? Não, lamento. E se você tiver, por exemplo, um CDB de liquidez diária, ou até aqueles CDBs que tem prazo, né? Se tem prazo, você não consegue nem resgatar, né? Mas o de liquidez diária ali, ele vai seguir a alíquota regressiva, né? Tesouro direto também, enfim. Então, começa em 22,5% e só depois de 2 anos investido você consegue 15% de imposto de renda, tá? Então, eu entendo e eu concordo que nós precisamos ter investimentos com mais de 2 anos investido, tá? Em renda fixa também, ok? Mas em certos momentos, certas situações, você pode precisar sacar antes do prazo, né? Enfim, situações mudam e assim por diante. Então aqui você consegue pegar o mínimo possível de imposto de renda e ainda assim, continuar rendendo aí
algo próximo aqui à Selic, né, ao CDI, um pouquinho de volatilidade, mas você tem aqui o benefício de ser títulos do governo, né? É dívida soberana que a gente fala, né? Então, de certa forma, tem uma segurança grande por trás, porque o devedor aqui, ele vai te pagar, ou ele vai imprimir dinheiro se precisar e você não vai ficar na mão, tá? Então, o risco aqui de quebrar efetivamente é muito, muito baixo, é quase nulo, tá? Você tem risco realmente das volatilidades aqui, dessas oscilações que podem te deixar um pouquinho atrás do CDI, mas olha só, podem também te dar retornos maiores, dependendo aqui do cenário e dependendo do prazo, tá certo? Então, esse vídeo aqui, a gente conseguiu analisar um pouquinho na prática dos resultados que o LFTB11 está entregando ao longo desse ano. Eu vou fazer mais vídeos desse próximo do final do ano, para a gente ver como é que ficaram, as taxas vão mudando, vai caindo, vai subindo, a gente vai analisando aqui os impactos, tá? Mas ainda assim, aqui no início, eu acho muito interessante, né? Um prognóstico muito bom, né? Tivemos aqui, então, mesmo num período que a taxa estava subindo fortemente, né? Vou colocar aqui 1%. As taxas aqui subiram, cara, coisa de 15%, né? A taxa subiu, ela se valorizou 15%. E o ETF ficou praticamente parado, tá? Então você não perdeu dinheiro, né? Você teve uma oscilação, talvez você ficou parado ali, você ficou ali no 0 a 0, mas depois ele engrenou a alta e foi indo, né? Mesmo, isso aqui que é interessante, né? Que ainda é muito recente, pessoal. Mesmo com as taxas, olha só, isso aqui que eu tô olhando, tá? Ó, mesmo que a taxa ela continuou subindo, aqui, ó, olha só, o ETF também conseguiu subir. Isso aqui que eu acho interessante, tá? Por isso que eu digo, aqui no início é muito market maker tomando, é robô arbitrando, é spread de mercado recém-criado, tá? Então é um momento mais lateral mesmo, tá certo? E depois, mesmo que as taxas continuaram subindo e se valorizando, né? Olha só, o ETF continuou subindo e ele teve aqui, ó, momentos de pequena volatilidade que ele caiu, que ele oscilou, é verdade, tá? Mas na minha opinião, ele está performando melhor do que eu imaginava, tá bom? No sentido de que o objetivo não é bater o CDI efetivamente, tá? Pelo menos eu não tenho essa expectativa. Eu tenho essa expectativa de que ele vá ali muito próximo do CDI, com um pouquinho de volatilidade, que é o preço que você paga para ter aqui, né, o imposto de renda mínimo possível. Estou deixando recomendado aqui então o vídeo da análise completa, né, tirando o LFT S11 aí dos olhos dos investidores e colocando aí o LFT B11 para você estudar e ver se faz sentido aí o seu perfil e para sua necessidade. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.